Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos guia, que nos orienta. Ok? Você que está nos ouvindo, deixa aí nos comentários o que você achou dessa palavra. Mas até mais, irmãos. Os pergaminhos, os livros sagrados, eram escondidos por Satanás através dos reis, quando os profetas escreviam os pergaminhos e mandava para os reis, que eram os responsáveis pelas nações. E sabe o que o reis fazia? Ele lia, ó, ou mandava alguém ler, e depois mandava botar fogo, que era para o povo não ter conhecimento da verdade. Após a morte de Jesus, a igreja lá em Jerusalém, através de Pedro, dos apóstolos de Jesus, cresceu tanto, de tal maneira extraordinária, que os romanos estavam todos se convertendo ao cristianismo. E o rei de Roma naquela época, como se fosse os Estados Unidos hoje, é que comandava o mundo inteiro. E eles eram inimigos do povo de Israel, eram inimigos do povo de Jerusalém. Mandava matar todos os crentes. Mas quanto mais matava os crentes, mais os crentes se multiplicavam. Está registrado na Bíblia, isso aqui não é heresia não, tá? Mataram um jovem chamado Estevão. E a Bíblia diz que os apóstolos todos se espalharam, e os crentes. E por onde andavam, milagre extraordinário acontecia. E as multidão de crentes se multiplicava, triplicava, quadruplicava e ia crescendo. E Satanás usa, isso já é os historiadores que contam. Satanás usou o imperador romano, que era o rei da época de Roma, para criar uma própria igreja, a catedral romana, e dizer para os romanos, qualquer pessoa que ele comandava o mundo inteiro, os romanos, que agora para ser cristão não precisava mais seguir os apóstolos, o que eles ensinavam. Bastava seguir tudo o que os romanos ensinavam na sua igreja. Ele falou que recebeu uma revelação divina. E ninguém queria seguir, porque o povo estava convicto, estava convencidos de que a fiel palavra verdadeira que os apóstolos tinham. E o ensinamento verdadeiro que os apóstolos ensinavam, porque os apóstolos ensinavam não só com palavra, igual os fariseus. Ele ensinava com autoridade, os milagres aconteciam, ele dizia aleijado anda, cego enxerga, morto ressuscita, e tudo que eles falavam acontecia. Aí o líder romano, o imperador romano, teve uma ideia. Já que ninguém quer me seguir, vou ter outra ideia. Olha Satanás colocando na mente do imperador. Eu vou tomar todos os pergaminhos, todos os livros desses apóstolos, desses cristãos. Agora eu quero ver como que eles vão ter o conhecimento da verdade, como que eles vão se multiplicar. E escondeu todos os pergaminhos, todos os livros sagrados, gente. Escondeu todos. Os apóstolos, os membros antigos que tinham já o conhecimento na mente, guardaram na tábua de seus corações e andavam anunciando o evangelho. Mas já a igreja não crescia mais como antes. Por mais que as pessoas viam os milagres acontecendo, já não crescia muito como antes. Porque antigamente também tinha os mágicos que faziam as magias e confundiam a mente do povo. E não tinha como os apóstolos provar que eles falavam era verdade, porque eles não tinham a lei, eles não tinham os pergaminhos dos antigos profetas em mãos. Eles não tinham as histórias de Jesus em mãos. E a perseguição continuou. Até que conseguiram calar a igreja por uns certos tempos, mais de 100 anos. Conseguiram calar a igreja de Cristo. Só que aí, como na história vocês sabem, que eu não vou citar o nome dele, um padre, ele conseguiu, porque na história, apenas quem tinha acesso à Bíblia era o superior, que era o Papa, e os bispos da Igreja Católica, que foi a igreja fundada pelos romanos. Vocês ainda acreditam que a igreja romana é a primeira igreja, como muitos católicos falam? Primeira igreja que surgiu foi a católica, e a católica é a igreja de Jesus. Por acaso Jesus é romano? Por acaso os apóstolos eram romanos? Aonde eles receberam o derramamento do Espírito Santo? Foi na Roma ou foi em Jerusalém? Aonde os profetas eram sepultados? Em Roma ou era em Jerusalém? Quem era na época os maiores inimigos de Cristo? Do povo de Deus?
Eram os romanos? Como pode ser a igreja primitiva? Os primeiros apóstolos, a igreja primitiva, foi fundada onde? Roma ou em Jerusalém? Claro que foi em Jerusalém. Então por que os romanos, por que a igreja, a sede da católica é em Roma? O que eu quero dizer, gente, se a católica é a igreja verdadeira, a primeira igreja que surgiu, então por que ela é fundada em Roma? Por que foi fundada em Roma e não em Jerusalém? A igreja de Cristo, irmãos, foi fundada em Jerusalém, está na Bíblia, irmãos. Qualquer vocês católicos de qualquer religião, vocês podem ler na Bíblia. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, ele disse: na verdade, está escrito que a salvação ela vem é dos judeus, não é dos samaritanos, nem de nenhum outro. A salvação vem dos judeus. Como pode a salvação vir de uma igreja romana? Pedro, ele morava em Jerusalém, ele morava em Israel. E foi Pedro, fundador da igreja primitiva, através de Jesus Cristo, do derramamento do Espírito Santo que veio do céu em formas de fogo. Ok? E aí, esconderam, colocaram alguns livros heréticos junto, heresias, coisas que não têm base, para confundir a mente do povo, porque os romanos, os líderes, sempre teve medo de um dia conseguirem acesso na verdade. Ou melhor, tiveram medo dos cristãos apóstolos conseguir a verdade. Aí colocaram os livros hereges no meio. Entendeu? Aí um padre que não podia ter acesso na Bíblia, só os bispos que tinham acesso, ele conseguiu entrar no escritório de algum dos bispos e conseguiu ler na Bíblia que os justos viverão pela fé, e começou a ler as coisas que não estavam de acordo com o que eles ensinavam. Esse padre fugiu, escondeu a Bíblia, e onde a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Então você tem essa Bíblia graças a esse padre que se converteu ao protestantismo, as igrejas evangélicas onde protestam contra o pecado. Então a igreja chama divina do trono de Deus é uma igreja neopentecostal, é uma igreja protestante que vai protestar contra o pecado. Mas as únicas igrejas que vai ter o apoio é as igrejas neopentecostais tradicionais e as igrejas pentecostais. Qualquer outra igreja fora dessas serão consideradas seitas, religiões satânicas. É claro que a palavra do Senhor sempre veio primeiramente para os profetas, que eram os puxa-saco dos reis, que hoje em dia tem muitos pastores que já não pregam mais a verdade, são puxa-saco de muitos políticos, que vivem puxando o saco dos ricos, vivendo de qualquer jeito. Segundamente, a palavra do Senhor, ela vinha para os reis que eram responsáveis pelas nações. Terceiramente, a palavra do Senhor, ela vinha para os sacerdotes, que eram os conhecedores da verdade. Em quarto lugar, as palavras do Senhor, elas vinham como profecia para os levitas, que cuidavam do templo, das coisas sagradas. Em quinto lugar, a palavra do Senhor, ela vinha, sabe para quem? Para os cristãos da época, da nação de Israel. Em sexto lugar, a palavra do Senhor, ela vinha para as outras nações que não tinham conhecimento da verdade. Em sétimo lugar, não tem, porque significa o sétimo, o dia de descanso, conforme a palavra do Senhor. Ok? Então, a igreja é a primeira a ser doutrinada, depois o mundo. Então, eu espero que você tenha entendido com essa palavra. Então, nessa interpretação, a igreja chama divina do trono de Deus está escrevendo o manual com base na Bíblia.